Diga comigo, devemos aprender a orar e não desistir. Diga ao seu irmão, não desistas. Já começaste? Continua. Jesus passou muitas noites em oração, sabia? Ele, o Filho de Deus, orava noites inteiras. E para que pudesse cumprir o seu ministério. Em Hebreus 5:7, e vou pedir ajuda aqui, se podem ir ali nos ecrãs, por favor, peço desculpa. Hebreus 5:7 diz assim, pode ler após mim, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, veja, Jesus chorava na presença de Deus. Há orações e súplicas, o que podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. E noutras traduções diz que, e ainda que, já agora pode ser o versículo seguinte também, e ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Nós vemos que Jesus orava, e noutras traduções diz que orava em voz alta, clamava em voz alta, porque quando nós temos um clamor, não é? Cá dentro, nós temos vontade de gritar, temos vontade de falar alto para que aquele clamor saia para fora. Amém? Pois a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Temos que clamar. Se nós temos uma garganta, temos uma voz, vamos permitir que essa voz que Deus nos deu, clame a Deus. Amém? Clama bem alto, porque o Senhor Jesus está pronto para te responder, porque o Pai está pronto para te responder e abençoar. Amém? Jesus gastou mais ou menos, sensivelmente, pelo que podemos ver, 3 horas no Getsemane antes de ir à cruz. Ele esteve ali 3 horas agonizando. Por isso, diga ao seu irmão a importância da oração. Necessitamos vencer as batalhas da nossa fé em oração. Vou dizer-lhe de novo, muitas batalhas são ganhas através da oração. Nós, por outro lado, Jesus gastou todo esse tempo, mas nós, por outro lado, temos dominado o ato ou a arte da oração relâmpago. Vocês não conhecem, não? Oração relâmpago. E pensamos que 2 horas por semana de oração somos muito espirituais. Mas não, irmão. A oração tem de ser contínua. Posso ouvir um amém? Por vezes ouvimos alguém dizer, vamos orar, mas calma, devagar. Tu chegas lá, vai devagarinho. Eu digo-lhe nesta noite, em situações da vida, há coisas que é necessário ir devagar, mas na oração é necessário apressar. Você orou meia hora, amanhã ora mais e vai orando mais e mais e mais e mais e mais. Não estou ouvindo nada. Mas se não orarmos, nós não temos vitória. Você não encontra nenhum homem de Deus, nenhum herói da fé, nada que tenha vencido alguma batalha sem oração. Não, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, dependemos dele. Amém? Hoje em dia, o problema é que há muita informação, os crentes têm muita informação, não têm falta de informação, têm capacidade até material, mas deixar de alcançar o que Deus nos pede, verdadeiramente é uma carreira em destino ao fracasso. Porque se realmente nós não conseguimos responder ao que Deus nos pede, não temos vitória. Mas agora vamos ver o que é que Jesus disse acerca da oração para nós não desistirmos. Vamos ver Lucas 11, 5 a 13. Lucas 11, 5 a 13. Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães.
pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo dentro disser, não me importunes, noutras traduções diz, não me incomodes, noutras traduções ainda diz, ai, que atrevido, não me importunes. Já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia por causa da sua importunação, lhe dará tudo o que haver mister. Este amigo foi pedir pão àquele seu amigo confiadamente, certo? Porque ele também era seu amigo. E ele foi com a certeza que obteria o que necessitava, ainda que tivesse que insistir. Ele sabia que não ia sair dali de mãos vazias, ele era amigo dele. Em Hebreus 14:16 tem algo muito semelhante a isto. Parece não muito semelhante, mas é. Vamos ver, Hebreus 4:16. Quantos filhos de Deus estão aqui? Esta pessoa, este amigo é Deus. Deus é nosso amigo. Diga aí ao seu irmão, Deus é teu amigo. Quando vais a Ele, Ele vai responder-te. Você crê nisso? Diz assim em Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Aquele amigo bateu à porta com confiança. Ainda que ele não respondeu positivamente logo, ele insistiu. Estou cá? Estão cá? Ele sabia que havia provisão ali para ele. Amém? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados. Agora vamos ler todos em tempo. Vamos ler todos em tempo. Então há um tempo oportuno para sermos ajudados. Este homem, esta ilustração que Jesus dá, esta parábola, ele mostra que o amigo insistiu. E ele levantou-se porque ele insistiu. Como o amigo que pede os pães nesta história, podemos também nos aproximar do nosso amigo Deus em qualquer momento, sabendo que seremos aceitos. Diga ao seu irmão, cheguemos com confiança. Diga aí ao seu irmão, tens que entrar na presença de Deus confiado, confiante, com confiança, que vais receber a resposta. Não entre envergonhado, de cabeça baixa. Entre com confiança. Posso ouvir um amém? Diga ao seu irmão, porquê é que eu entro com confiança? Porque Deus é meu amigo. Jesus disse aos seus discípulos, já não vos chamarei servos, mas amigos. Quantos amigos de Deus estão aqui também nesta noite? Quem são amigos de Deus? Então Ele é seu amigo. Então diz, para entrarmos diante do trono da graça, graça quer dizer favor, ali há favor sobrenatural para a nossa vida. Entrando com confiança, diga, entrar com confiança. A fé é ousada, a fé tem ousadia, a fé é confiante. A fé não é temerosa, a fé é confiante, é cheia de expectativa e de esperança. Diga, a fé é confiante. Quando entras na presença de Deus, entra com confiança. Diga aí, assim bem alto, já não há condenação para mim. Toda a acusação do inimigo, eu expulso da minha vida. Posso ouvir um amém? Porque a pergunta que muitas pessoas fazem, porque é que tenho que persistir? Porque demora às vezes a resposta. Já se deram conta disso? Quantos já oraram e dizem, oh Senhor, ainda não veio porquê? E é nessa altura que muitas pessoas dizem, ai, já não vale a pena orar, Ele já não vai responder. Se calhar não é vontade de Deus. Depende também do que é que estamos a pedir, certo? Mas mesmo que não seja a vontade de Deus, Deus tem prazer em lhe dar uma resposta. Mesmo que não seja aquela que você esperava. Posso ouvir um amém? Porque o tempo demora. Penso que às vezes serve para ensinar-nos a manter-nos na fé. Amém?
Em algumas situações, o tempo de espera talvez seja porque Deus, como diz ali, tempo oportuno, tem o tempo de espera para responder à oração. Gálatas 6:9. Temos de ter confiança que Ele nos ama e que vai nos responder. Leia comigo. E não nos cansemos de fazer o bem. Vamos dizer mais alto. E não vou cansar de fazer o bem. Às vezes parece que nos cansamos, não é? É verdade, não é? Estou sempre a fazer bem àquela pessoa e ela está sempre a chatear-me. Não é nada grata. Já não vou mais, já ninguém mais me vai enganar com essa. Não se canse de fazer o bem. Diga aí, seu irmão, não te canses de fazer o bem. Se essa não dá, semeia noutra. Diz, não te canses de fazer o bem. Porquê? Vamos ver todos. Porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecido. Olha, se desfalecemos, não vamos ceifar. Mas eu creio que nós vamos ceifar. Portanto, espere a resposta. Posso ouvir um amém? Porque a seu tempo você vai ceifar, vai colher. Amém? Diga aí ao seu irmão, não desistas. Mantenha a expectativa. Mantenha a esperança. Mantenha a fé. Agora, é importante isto também nesta noite, saber o seguinte. A oração verdadeiramente desata poder. Agora deixe-me dizer-lhe. Quando nós aceitamos a Jesus, nascemos de novo. Somos feitos novas criaturas. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, tudo no nosso interior, fez tudo de novo. E ainda há algo mais maravilhoso do que isso, é que agora nós somos o templo do Espírito Santo. Venha ver em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Nós somos o templo do Espírito Santo. Levanta a sua mão e diga, eu sou o templo do Espírito Santo. Já viu, esta casa tem um morador. Quem é? É o Espírito Santo. Que a presença do Pai e de Jesus também vem ao nosso coração, mediante o poder do Espírito Santo. Vamos ler todos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem habita em si? Então diga, o Espírito Santo habita em mim. Diga, há uma pessoa poderosa que habita na sua vida, o Espírito Santo. Cantávamos antigamente um canto que dizia que Deus habita no meio do louvor do seu povo. E é verdade. Deus habita no meio, Ele se entroniza no louvor do seu povo. Mas Deus habita em nós. Nunca se esqueça disso. Às vezes esquecemos que Ele está em nós. Ele habita em nós. Veja ainda 1 Coríntios 6:19. Porque é importante saber isto. Em relação à oração, é muito importante sabê-lo. Se eles conseguirem pôr 1 Coríntios 6:19. Nós somos o lugar da sua habitação e Deus habita em nós. Diga, Deus habita em mim. Eu sou o lugar da sua habitação. Diga, vamos ler todos. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Diga aí, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, não posso fazer com ele o que eu quero. Ainda viste? Estão cá? Diga comigo, eu sou o templo do Espírito Santo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Que habita em vós proveniente de Deus e não sois de vós mesmos. Diga aí ao seu irmão, tu não pertences a ti mesmo. Quem é de Jesus aqui? Pertence a Jesus. Amém? Então nós somos o lugar da sua habitação e Deus habita em nós. E se move para libertar o seu poder através de nós, sua igreja, seu povo. Pense nisto. Deus não vai descer e
trazer cá abaixo o seu poder. Não, o seu poder já está em si. Não sei se me estão a entender. Ou seja, o Espírito Santo já mora em si. Já mora em si. Agora, o Espírito de Deus é que quer realizar a obra de Deus em sua vida e através da sua vida. Vamos ver. Deus cura os enfermos quando nós impomos as mãos. Nem sempre, pode falar de outra forma. Mas impomos as mãos e o Espírito Santo cura. Não sei se estão cá. Não é uma pessoa humana que cura. Ela tão simplesmente é um instrumento, é o vaso que tem lá dentro o Espírito Santo. E quando ela obedece a Deus, o Espírito Santo cura. Ela impõe a mão e o Espírito Santo desata o poder para sarar. O poder libertador de Deus. Portanto, a Bíblia também diz que nós não sabemos orar como convém. Mas, diz em Romanos 8, 26, podem ver lá em casa, que o Espírito Santo conhece as nossas fraquezas. Nós nem sabemos as nossas fraquezas, bem. Se calhar, se às vezes perguntássemos assim, tivéssemos um bocadinho de ousadia e disséssemos: Jesus, mostra-me exatamente quem sou eu. Mostra-me a verdade acerca de mim. Se calhar nós às vezes dizíamos assim: é melhor não mostrares mais um bocadinho, porque senão eu vou ficar assustado. Mas se calhar conheceríamos uma realidade que estamos às vezes enganados acerca de nós próprios. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Mas devemos ter essa ousadia. É melhor sermos livres. Posso ouvir um amém? Então, nós somos a habitação do Espírito Santo. E Deus habita em nós. E diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito que conhece as nossas fraquezas e intercede diante do Pai através de nós e por nós. Até podemos ver, talvez, vamos lá ler todos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E versículo seguinte, já agora. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Como é que ele intercede? O que estávamos a fazer há pouco, orando em línguas. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo e fala de mistérios. Diz que o nosso entendimento fica sem fruto, mas dentro de nós somos edificados. É edificada a nossa santíssima fé. Pode encontrar isso em Judas, capítulo 1, no último versículo, penso eu. Judas só tem um capítulo, portanto é quase no final, encontra este versículo. Orando no Espírito, edificando a vossa santíssima fé. Portanto, orar em línguas edificam. E também você não sabe o que está a dizer, mas o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, você está orando, ele está orando em si e através de si. Ele está orando muitas vezes por si, está orando ao Pai e através de si por outras situações e por outras causas. Por isso, quando oramos em línguas, é muito poderoso. E agora veja quão importante, olha, aqui está, Judas 1:20. Obrigada, não sei quem está lá em cima, mas é muito eficaz. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no... Diga comigo, a importância de orarmos no Espírito. Eu que só quero deixar isto aqui, a importância de sabermos que quando oramos, e porque é que oramos, e porque é que a resposta não vem logo, e porque é que ela não vem, e o que é que acontece. Venha ainda só ler comigo. A Bíblia diz que Cristo disse que quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ventre. Rios de água viva fluirão do seu ventre. E Apocalipse 22, 1, 2. Apocalipse 22, 1, 2. Diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro.
E no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Agora repara, aqui diz que e do meio do versículo anterior, por favor. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. O rio da água da vida. E no grego, a expressão rios de água viva e água viva é a mesma. Deixe-me explicar isto. A figura que vemos que Jesus é o Cordeiro, a figura aqui, neste que acabamos de ler, é Jesus como a fonte da vida. Dele flui o rio com árvores de ambos os lados. As folhas são produzidas pelas árvores que são alimentadas pelo rio, que é alimentado por Jesus, e os povos e as nações são curados quando comem as folhas daquelas árvores. A frase rios de água viva, nesta passagem, é a mesma frase no grego que rios de água viva. Isto quer dizer o quê? Que não há diferença entre o rio da vida que flui do Cordeiro, trazendo saúde à terra, e os rios de água viva que devem fluir da igreja. Em João 7,39 diz que a água é o Espírito de Deus fluindo do nosso interior. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: rios de água viva. Quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo? Levanta a sua mão. Você fala em línguas? Quantos oram em línguas? Se você não ora em línguas, hoje pode sair daqui e orar em línguas se querer de todo o seu coração. Lembre-se que eu lhe digo nesta noite. O poder de Deus pode estar neste lugar disponível, mas depende da sua fé, depende da sua resposta. Porque Jesus, Ele é exatamente o mesmo que esteve em Cafarnaum, na Galileia e em outras partes. Mas em Nazaré, Jesus não pôde fazer milagres por causa da incredulidade deles. Então, somente não diz A ou B, diz que não pôde. Portanto, vamos remover toda a capa da incredulidade e dar uma resposta a Jesus. Dizer sim, eu creio. É dessa maneira que recebemos. Deixe-me dizer isto para finalizar. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque às vezes nós oramos e temos vontade de desistir, porque ainda não temos a resposta. Certo? Mas agora deixe-me dizer algo que eu acho que é muito importante que o saiba nesta noite. Será que Jesus não podia responder a Daniel na mesma hora? Será que Deus não podia mandar um anjo para tirar o outro lá enquanto ele orava? Claro que pode, Deus é todo poderoso. Mas lembre-se que Deus não faz nada nesta terra sem o homem. Nada, Ele é soberano, não se esqueça do que eu estou a dizer. Mas Deus espera que nós oremos, busquemos. Deus nos criou aqui. Vocês estão cá nesta noite. E Ele espera que nós façamos algo. Então, quando Elias disse a Acabe, Deus disse, prepara-te que vai chover, ele subiu uma montanha, pôs a cabeça entre os joelhos e orou. E disse ao seu criado para que fosse ver se já havia nuvens. E ele foi lá 7 vezes e à 7ª disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Mas Deus já não tinha dito que ia mandar a chuva? Então por que é que ele teve que orar 7 vezes? Porquê, meu irmão? Porque quando você ora, quando nós oramos, deixe-me ainda dizer isto, nós temos uma medida de fé. Nós não temos toda a fé, nós temos uma medida. Há um nível de unção, uma medida de fé. Temos uma porção da graça. Uns têm mais, outros têm menos. Quando você ora e se põe a orar, primeira oração, primeiro dia, Deus ouviu a sua oração. Ainda não chegou a resposta. Porque à medida que você ora, você vai libertando o poder do Espírito Santo.
E até que o poder suficiente de Deus já esteja em operação, é que Deus, o Espírito Santo, vai realizar esse milagre. Não sei se me entenderam. Não consegui levar a mensagem. Até que você ora, quanto mais ora, mais o poder de Deus é liberto. Você ora, o poder de Deus é liberto. Você ora, o poder de Deus é liberto. Chega a uma altura em que o poder de Deus está ali para fazer o milagre. E é a mesma coisa que acumular a oração, acumular o poder para libertar esse milagre. Portanto, quando você e eu começamos a orar e desistimos da oração, então somente há frustração completa. Porquê? Porque você liberta um bocadinho de poder, mas logo a seguir deixou de orar. Não há poder nenhum. Esgotou-se. Mas quando você ora, Daniel esteve 21 dias diante da presença de Deus. E sabe o que Deus disse? Desde a primeira hora em que tu puseste a orar, a resposta veio. Mas o príncipe da Pérsia se opôs. E da Grécia. Mas Deus podia mandar o anjo Miguel quando ele quisesse. Mas não. Daniel tinha que manter-se em oração. Tinha que se manter ali naquele lugar até que o poder de Deus viesse para romper com tudo. Não sei se me estão a entender. Diga aí ao seu irmão, quando começamos a orar, não podemos desistir, porque o poder de Deus vai sendo liberto. O poder de Deus vai acumulando o poder de Deus ali, acerca daquela situação. E se permanecer orando, o poder de Deus virá para curar, para fazer um milagre, para transformar a tua vida. Amém? Às vezes começamos a orar por uma pessoa, mas depois ela tem comportamentos que não era aquilo que nós esperávamos, desistimos. Porque pomos os olhos no que vimos. Não, irmão. Põe os olhos na cruz. Foi lá que Jesus o salvou. Não olhe para a situação que ele está a fazer agora. Olhe para aquilo que Jesus já fez naquela cruz. Ai, pastor, já orei tanto. Continua a orar. Não desista da oração. A oração é a sua vitória. Quero dizer algo importante. Por vezes é importante vir ao altar. Sabe? Vir ao altar aqui de joelhos e dizer: Senhor, eu trago o meu assunto ao teu altar. Eu trago a minha petição ao teu altar. E aqui vou clamar diante de ti. Havia uma mulher chamada Ana que não tinha filhos. E ela foi até Siló. E ali ela buscava a Deus de tal ordem que até o Eli pensava que ela não estava bem. Estava perturbada. Estava embriagada. E ela disse: a tua serva não está embriagada. A tua serva está angustiada. Mas ela não saiu dali sem resposta. Porque ela não deixou de buscar a Deus. É isto que é necessário fazer. É vir à casa de Deus com um propósito. É na sua vida devocional ter um propósito. É dizer: eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Encha o altar de orações, de lágrimas, que Jesus também derramou lágrimas. E essas lágrimas, a Bíblia até diz que Deus as põe num odre, as guarda, sabia? Porque Deus tem prazer em nos abençoar.